final consecutiva. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta final. O Horizontino deu um chocolate no Palmeiras no primeiro tempo. Era para ganhar o jogo. Não conseguiu. E aí, no segundo tempo, o Hendrick apareceu, fez o gol, classificação. Agora, se jogasse a bolinha que jogou... Todo ano é a mesma coisa. Tá igual o programa do Chaves. A gente já sabe o que vai acontecer, mas assiste do mesmo jeito. O Campeonato Paulista agora vai ter que mudar o regulamento. Os caras vão dormir triste, vão acordar na sexta-feira santa muito mais triste, né? Amanhã a gente vai bater uma bolinha, vai comer um peixe e domingo mais um peixe. Galera, Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Ontem venceu o Novo Horizontino no Allianz 1-0, placar magrinho, mas o importante foi que o Palmeiras conseguiu essa vaga, né, na final do Paulistão. Vamos ver aqui as reações aí dos rivais, falando dessa classificação do Palmeiras que vai enfrentar o Santos na final do Campeonato Paulista. Tem um trecho também da ESPN Brasil, o pessoal falando do Verdão, do Hendrick, o garoto que tem muita estrela, ontem marcou o gol que deu a vitória e a classificação, decidiu o jogo para o Palmeiras. Torcedor do Verdão, já chega deixando aquele like, se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mas fica esperto, hein? Se jogar a bola que jogou contra a equipe do Novo Horizontino, o Santos do Cariri vai ser campeão paulista. Bom, vamos lá então, todo mundo ligado na Rádio Craquinhateiro 17 aqui, ó. Luiz Carlos Quartarolo, Doni, Fred, Matheus. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Hendrick, mas parabéns também ao Novo Horizontino, que no primeiro tempo jogou muito mais bola que o Palmeiras e no segundo tempo o Palmeiras foi um pouco melhor. Um pouco melhor. E aí quando você tem o Hendrick, que pra mim vai ser um dos maiores jogadores do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai brigar, né, por muitos títulos. Mas fica esperto, hein? Se jogar a bola que jogou contra a equipe do Novo Horizontino, o Santos do Cariri vai ser campeão paulista. Pra mim, o Santos vai ser campeão paulista, eu não tenho dúvida. E domingo você tá com a gente aqui na Rádio Craquinhato. Meus amigos, o Palmeiras matou a zebra, né? Matou a zebra. Ganhou de 1-0 do Novo Horizontino, gol de Hendrick, né? Menino inspiradíssimo. E agora faz a final contra o Santos, no próximo domingo, às 18 horas, né? Jogo transmitido pela TV Record. Olha, eu sinceramente acho que o grande erro do Novo Horizontino coube ao técnico Nelsinho. Ele fez uma substituição errada, tirou meu xará, o Chico, né? E quando ele fez isso, o Hendrick ficou mais livre, ficou mais solto. E aí, numa troca de passe entre um cruzamento do Mike, um acerto de cabeça do menino Flaco Lopes, para o Hendrick saiu o gol que matou qualquer possibilidade de reação do Novo Horizontino. Uma pena, porque o time do Novo Horizontino é bom, mas não foi suficiente, né? Parou na malícia e no bom futebol do Verdão. Agora, Palmeiras faz a final contra o Santos, uma final que não tem favorito. Por que não tem favorito? Porque o Santos vem no embalo e o Palmeiras vem na categoria. Quem é que vai ganhar? A categoria ou o embalo? E tenho dito. Final de jogo no Allianz Parque, o Palmeiras vai pra quinta final consecutiva. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta final consecutiva do Paulistão, irmão. Bateram o Novo Horizontino por 1-0 e parabéns ao Novo Horizontino que encarou o Palmeiras de igual para igual, irmão. Fazendo o primeiro tempo melhor que o do Palmeiras. Mas quem tem um fora de série como o Hendrick aí acima, e essa imagem, irmão, essa imagem vai rodar o mundo. Essa imagem é emblemática, irmão. Esse moleque é um fora de série. Esse moleque, em uma semana, ele fez gol em Wembley, fez gol no Bernabéu. Bernabéu, você não lembra o nome do estádio do Real Madrid, irmão. O Bernabéu, fez gol no Bernabéu e fez gol no Allianz Parque e classificou o Palmeiras. Saiu lesionado, que não seja nada, que ele esteja presente na final contra o Santos, irmão. Você é um bem pro futebol brasileiro. Porra, Hendrick, você é palmeirense, joga no Palmeiras, mas, irmão, não tem como não gostar do menino desse. Um baita de um jogador. E a bola caiu no pé do Hendrick, ele manda pra dentro, irmão. É a qualidade, é a diferença que um craque de bola faz. 17 anos apenas fazendo história. E essa imagem aí, ó, vai marcar gerações e gerações. Saindo agora da Rádio Craquinhateiro 17,
O Novo Horizontino deu um chocolate no Palmeiras no primeiro tempo. Era para ganhar o jogo. Não conseguiu. E aí, no segundo tempo, o Hendrick apareceu, fez o gol, classificação. Agora, se jogasse a bolinha que jogou, Rafael Veiga, pior jogador em campo, Zé Rafael, pior jogador em campo, jogaram nada, foram engolidos pelo Marlon, pelo Rômulo. Agora, se o Santos pegar firme, o Santos ganha o título, hein? O Santos ganha o título. E mais uma vez, a arbitragem sempre ajuda o Palmeiras, né? O Palmeiras já tá na final do Campeonato Paulista de novo, tá perdendo a graça já. Eu não me lembro a última vez que o Palmeiras não foi pra final do Paulistão. Todo ano é a mesma coisa, tá igual o programa do Chaves. A gente já sabe o que vai acontecer, mas assiste do mesmo jeito. O Campeonato Paulista agora vai ter que mudar o regulamento, porque vai ter que deixar o Palmeiras já na final, sem precisar jogar, porque o Palmeiras está sempre na final e as outras equipes jogar para saber quem vai enfrentar o Palmeiras na final. Cara, é impressionante. Palmeiras, invicto no Campeonato Paulista e finalista. O Palmeiras não sabe o que é perder até o momento nesse Campeonato Paulista. E eu sinceramente, não me lembro a última vez que esse time do Palmeiras não chegou na final do Campeonato Paulista. Eu não me lembro qual foi a última vez que teve uma final do Campeonato Paulista sem o Palmeiras, que vai dominando o futebol paulista nos últimos anos. Sinceramente, cara, isso aqui não é novidade pra ninguém. Palmeiras, finalista do Campeonato Paulista, não é novidade pra ninguém. Todo ano acontece a mesma coisa. A gripe continua. Bom, muito bom esse time do Novo Horizontino, hein? Time bem armado, time consciente em campo, hein? Sem dar pontapé assim. Teve falta outra, mas nossa também, né? Mas primeiro tempo, lembra contra a Ponte Preta, que a gente falou fora a fragilidade da Ponte, mas a gente falou a questão da intensidade. E a gente não teve isso no primeiro tempo, né? Aliás, a nossa intensidade de uma semifinal de campeonato, ela só apareceu, por incrível que pareça, depois do gol. Depois do gol, a gente teve ali uns 7, 8 minutos de intensidade de final de campeonato. O Hendrick ainda que teve muita participação nisso, né? De colocar fogo ali, de ser uma semifinal contra um time muito bem montado, um time difícil, hein? Então, quando a gente fala de intensidade, a gente fala disso. E faltou. Primeiro tempo é para ser esquecido, né? Primeiro tempo foi muito abaixo. Segundo tempo foi um jogo melhor, talvez porque o Eduardo Batista mexeu no time, não sei porquê, é problema dele também. O Flaco foi bem na ajeitada pro Hendrick, e o Hendrick tá numa fase que caiu no pé dele e já era, né? Então, assim, intensidade. Quando a gente fala de intensidade, é intensidade de jogo, é intensidade de uma quartas de final, a intensidade de uma semifinal contra um time bem montado, é você entrar brigando por todas as bolas, e o primeiro tempo a gente não conseguiu achar a bola, né? Mas é uma semifinal de campeonato, o importante é você vencer. Eu acho que eu gostei muito do Rocha, né? As três mexidas, né? Porque o Hendrick ia ter que sair mesmo, mas as duas mexidas eu achei que foram interessantes. O nosso meio estava muito abaixo, o Zé foi muito abaixo hoje, o Veiga também foi muito abaixo, né? A gente não ganhou nada no primeiro tempo, também não estava ganhando nada no segundo, e o Rios entrou bem, né? Talvez um pouco cabeça quente ali, mas entrou bem, o menino também, então assim, deu mais uma pegada no meio de campo ali. O nosso goleiro no primeiro tempo foi bem, e é isso, vamos aí, mais uma final. Semifinal é isso também, não tem essa ideia, tem que jogar pra caralho. Não tem que jogar pra caralho. A mesma coisa de final também, não tem que jogar pra caralho, jogar bonito. Você tem que jogar, o que nós não fizemos no primeiro tempo, infelizmente, né? E a gente, foi um belo gol, e depois do gol a gente teve, acho que uns 7, 8 minutos ali de intensidade, de jogo de, né?
Aí depois o jogo travou de novo. A saída do Endrick, aí o jogo travou de novo. E o Abel mexeu bem, o Zé tá realmente muito abaixo hoje, né? Por isso que a gente precisa de um outro meia mesmo, porque a gente ficou sem criação, porque o Zé também acaba chegando para criar, mas também não criou, o Veiga também. Mas o importante disso tudo é que a gente está em mais uma final, isso é importante. Os caras vão dormir triste, vão acordar na sexta-feira santa muito mais triste, né? Amanhã a gente vai bater uma bolinha, vai comer um peixe. E domingo mais um peixe. E no outro domingo mais outro peixe. A nossa Semana Santa vai acabar só na outra semana. Só no outro domingo. Certo? Pensando coletivamente, já que hoje, apesar dos elogios que a gente está fazendo ao individual, não foi um jogo brilhante no sentido do que o Palmeiras já apresentou. Tem a motivação que o Birner traz, eu acho justíssima para um time que é a 5ª final consecutiva de Paulista, que vive em Libertadores, mas quais são os pontos para se olhar pensando no nível de enfrentamento real, que não vai ser o do Novo Horizontino na temporada? Hoje, por exemplo, acho que o Palmeiras apresentou uma fragilidade no primeiro tempo em especial que poderia ter custado pontos, que foi o espaço entre o Mike e o Marcos Rocha no primeiro tempo. Porque nesse modelo de jogo que o Abel implementa, nesse Palmeiras com 3 zagueiros, né, o Rocha como zagueiro, o Mike, mais do que o Piquerez, especialmente no jogo de hoje, ele é um ala, ele é um ponta, mais do que um ala, muito espetado. Inclusive, eu acho que o Mike faz uma grande temporada. Esse sistema potencializa o Mike demais, né? Demais. Acho que o Dorival tem olhado para o futebol brasileiro. Se o Mike não tivesse se machucado antes, talvez no período de convocação, o Mike estivesse numa pré-lista ou numa lista do Dorival, porque eu acho que ele tecnicamente merece dentro dessa escassez de laterais que a gente tem. Mas por estar muito agudo e o Palmeiras tentando atacar por ali o tempo inteiro, nas costas do Mike ficou um espaço. E o Heverson caiu muito por ali, o Rômulo caiu bastante por ali, e ali o Palmeiras foi machucado pelo Novo Horizontino, que não fez o seu gol no primeiro tempo, por detalhes. E o Santos é um time, nas mãos do Fábio Carille, que tenta jogar bastante em transição com os pontas. Né? O Guilherme pela esquerda, geralmente, embora não faça um grande campeonato paulista. Mas é um cara de velocidade. É um time vertical, né? Não é um time de muito toque de bola, de muita triangulação. Quando o Pituca distribui, e quando o Pituca distribui, ele sabe onde buscar. Sabe uma coisa que eu acho que corrobora o que você está falando, Zupa? Eu vi esse espaço, mas eu também vi esse espaço nas costas do Piquerez. Só que quem cobria as costas do Piquerez? O Murilo. Sim. O Murilo, bem. E aí, essa cobertura que você vai precisar pensar nas costas do Mike, que é o Marcos Rocha, aí eu tô com você. Eu também não vi isso bem ajustado. Ela fala sobre esse aspecto também. O Gomes também teve problemas para cobrir. O Gomes não faz uma grande temporada. Exatamente. O Gomes, ele é o Gustavo Gomes, claro, ele é, mas em condições gerais, o melhor zagueiro do continente. Mas o Gustavo Gomes não faz uma grande temporada. Então o Palmeiras suportou bem a ausência do Gomes. Acho que foi mais um desajuste de jogo mesmo, porque o Palmeiras tentava agredir muito pelos lados, mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, e o Novo Horizontino sabidamente tentou explorar. Eu até acho que a alteração que o Eduardo Batista faz no intervalo, tirando o Chico e colocando o Danilo Barcelos, que é o lateral de origem, mas se comportou em vários momentos como um zagueiro por ali, foi justamente para tentar dar um pouco mais de liberdade para o Heverson explorar esse espaço. Mas o Novo Horizontino tomou o gol cedo ali, relativamente Escolha cedo. de Sofia, né? E aí não conseguiu reagir, porque o Palmeiras controlou. Mas eu acho muito curioso, trazendo os dois assuntos discutidos, quando a gente passou aqui uns bons minutos falando do Endrick. Sim. E você trouxe a questão de, olha, vamos mudar um pouco a conversa, porque a marca desse Palmeiras é ser um time coletivo. Acho que dá para juntar essas duas informações e constatar que pela primeira vez nas 4 temporadas que o Abel dirige o Palmeiras, a gente tem um protagonista claro no time do Palmeiras. O Endrick, a importância que o Endrick passa a ter no futebol brasileiro e no time do Palmeiras, ela destoa um pouco com esse olhar coletivo que a gente sempre teve para o time do Palmeiras. Calma. Então é mais uma situação que o Palmeiras se adapta, né? Se adapta. Calma, por quê? E vai durar pouco, né? Porque ele vai embora. A gente vai ouvir daqui a pouco a entrevista do Abel. Sim, estou ansiosa. E eu desconfio que... Ele não vai concordar com o Zupac. É, porque o Mike tá jogando, eu concordo com o Zupac, mais uma vez, em nível muito alto. Ele, por algum tempo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras na temporada passada, principalmente no primeiro semestre, né? Veiga, pra mim, pode ser um protagonista a qualquer momento. Hoje não fez um bom jogo. Mas qualquer momento hoje pode não ser foi, O Zé Rafael é um símbolo desse time, né? E o Aníbal Moreira é um jogador em ascensão. Absolutamente coletivo. Em ascensão. Eu, por exemplo, se tivesse que apostar num protagonista, por exemplo, quem vai ser o principal protagonista do Palmeiras nesses jogos que restam pro Endrick? 19 Eu jogos. confio mais no Veiga que no Endrick, posso estar errado.
Porque é o jogador mais pronto, apesar do Endrick ser um jogador que vai chegar na carreira num nível muito superior à carreira do Veiga. Nesses 19 jogos até o Nesses 19 junho, jogos. ali? Nesses 19 jogos. Eu acho que se potencializar o futebol... aqui. Está errado. Claro. Se tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Se o futebol do Rafael Veiga subir de produção desse jeito, ele vai potencializar o futebol do Endrick. Até pela faixa de campo que o Veiga Ele vai dividir a atenção. Então, bom, eu gosto mais do De Bruyne que do Haaland, tá? Só para explicar que eu não vejo futebol, apesar de eu adorar o Haaland. Eu concordo com você. Por exemplo, para mim, o craque do campeonato, para mim, até aqui, é o Flaco Lopes. Para mim é quem joga melhor o campeonato como um todo. Bem lembrado. Mas a figura do Endrick, ela nos leva a olhar para o Palmeiras tendo uma estrela. E é diferente. A gente olhou o Palmeiras o tempo inteiro tem como o lúdico. Tem o lúdico isso eu acho interessante, como o Palmeiras se adapta bem a isso também. Eu concordo. Tem o lúdico do Endrick. Porque o Dudu no ápice da forma ele volta com o coletivo no Palmeiras. Pois é. Ele volta se o com carimbo ali. Endrick virar protagonista... Desculpa, Pedro. Nada. Se o Endrick virar o protagonista do time... É ruim para o time, porque ele vai significa embora que o no meio Palmeiras do ano. coletivamente não vai render aquilo que o treinador quer. Ele pode ser o mais decisivo, não significa o protagonista. Porque o Palmeiras não é isso. O jogo do Palmeiras, ele não vai passar só pelo Endrick. Não, claro Mas que não. o lúdico, quando ele pega hoje e ele tem a questão continua de ter a sendo qualidade time coletivo. É isso, mas com é uma boa discussão. uma estrela mais destacada, porque é isso. inevitável. É inevitável. E é perfeitamente compreensível achar que o Veiga pode Somos todos resolver os empolgados jogos, essa semana, mas o eu Flaco, sempre o espero um jogador, dia após o o outro. Endrick fazendo gol. Só que o lúdico do que ele faz, com a idade que ele faz, com a personalidade que ele tem, com a qualidade que ele tem naquele domínio, é muito difícil a gente não carimbar antes da saída dele, que foi o Palmeiras do Endrick, campeão brasileiro, que pode ser tripaulista. É claro que o Abel vai puxar para baixo, é a obrigação dele puxar para baixo. A entrevista que você citou já é isso. Precisa, e faz bem pro Endrick. Então eu vou inverter desculpa dele. Não, fica à vontade. Vou atropelar aqui, eu sei que você que faz as perguntas aqui, né? A gente troca as ideias, mas eu vou inverter isso. Você está liberado pela democracia. Você acha justo, nesse momento da carreira, esperar do Endrick esse protagonismo ou você acha mais justo esperar, por exemplo, que o Veiga seja Quando que o Endrick respeitou o tempo de carreira? É isso, eu estou perguntando o que vocês acham. Eu só quero saber ele subverte a lógica. Calma, torcedores, calma. Quero saber Eu acho que esse é o diferencial dele. É absolutamente espontâneo. É isso. Perfeito, mas você acha justo que eu espere isso dele ou espere isso dos outros jogadores e ele sendo o a mais decisivo? A gente não está colocando nas costas dele. Só que tem pra mim. Não, ele está puxando pra ele há muito tempo. Quando ele vai pro Sub-17, é justo esperar que o menino do Sub-15 resolva? Não, mas ele resolve. Quando ele vai pro Sub-20, é justo esperar que o menino do Sub-17 resolva? Não, mas ele resolve. Quando ele sobe pro profissional, é justo colocar na conta dele a expectativa pela arrancada naquela reta final de brasileiro? Não, sim, mas ele assume. Não teria conseguido arrancar. É justo hoje virar e falar, esperamos que o Endrick resolva? Talvez não, mas ele vai subvertendo essa lógica, ele vai atropelando o roteiro, entendeu? Por isso que eu espero dele, porque a natureza dele é atropelar o roteiro. Eu acho que é o É justo o contrário. início, desculpa, só pra finalizar a semana que foi, é justo o início de trabalho do Dorival e meia bagunça que tá a seleção, você virar e falar, o Endrick tem que resolver. Não, mas ele atropela também e vai resolvendo. Contrário. Por isso que eu espero Não é dele. que a gente está esperando dele há muito tempo. A gente tirou a pressão dele até durante mais tempo do que ele precisava. Ele, quando ele bate no peito num Palmeiras e Botafogo e fala, dá a bola em mim, ele assume pra ele essa pressão e ele tem personalidade pra isso. Não é que a gente está colocando nele um peso que ele não pode carregar, é que ele tem surpreendido repetidamente as nossas expectativas. E eu acho que tem mais um ponto aí, que aí entra no lúdico, que é o Endrick, obviamente, é um jogador revelado, cuidado pelo Palmeiras, moldado pelo Palmeiras, e isso é grandiosíssimo para o Palmeiras como instituição. Mas aí o lúdico é um menino brasileiro de 17 anos em quem um país inteiro tem muita expectativa e muita esperança. Eu acho que esse é o nosso momento de querer transcenda a racionalidade. Vai enfrentar uma ótima dupla de zaga desse campeonato. Joaquim e Gil fazem um campeonato muito bom pelo Santos. Vamos começar a projetar essa Vai final? ser Eu um acho que é um duelo ponto interessante. interessante a Jogo gente bom, ver hein? também. Será um jogo bom. O Joaquim fez apesar de tudo na temporada passada, o Joaquim fez uma boa temporada. Por isso que ele ficou. Porque o Santos não ia abrir mão de um dos seus melhores jogadores. O Flamengo chegou a sondar o Joaquim. Nas indecisões em relação ao Léo Ortiz, o Joaquim estava na lista ali do Flamengo. Ele é um jogador interessante que o Santos trouxe do Cuiabá, onde ele jogava muito bem também. E o Gil foi uma contratação acertada do Santos, né? Do ponto de vista de liderança, né? Da experiência que ele tem no momento tão necessário que o Santos precisava. E tecnicamente, o Gil terminou bem a temporada no Corinthians, jogando bem. Os últimos 2-3 meses do Gil no Corinthians foram bons. E ele continua jogando bem no Santos, né? Então, assim, é uma final onde existe um favorito,
Claro. Palmeiras é o favorito na final, mas tem jogo. Sim, sabe? Eu diria que é 60-40 para o Palmeiras. Assim, é isso, concordo. Para o Santos, vale muito esse Campeonato Paulista. Aí já é discutível. Né? O Santos, para o anímico desse time, vale muito. Para o anímico, sim. Não, mas é isso. Quero te ouvir. Para a autoestima do torcedor. Eu tô desde a hora do almoço querendo te ouvir sobre isso. Você gosta quando eu entro nesse assunto. É porque eu acho que eu respeito a sua teoria, já repetida aqui exaustivamente ao longo de anos que eu não sou o dono sobre o estadual. Só que, e o estadual para esse Santos? Eu não sou o dono da verdade. Eu acho que eles foram pro futebol 90. Não, a gente já saiu no pau. Eu entendo quem discorda. Eu entendo quem discorda de mim. Tá? Não sou dono da verdade, é só uma opinião. Eu respeito muito a grandeza dos clubes. Claro. Muito. E para mim o Santos, mesmo tendo sido rebaixado, é um gigante do futebol mundial. Se a gente fosse, não falando brasileiro, mundial. Se a gente fosse, o futebol acabou hoje, vamos fazer a história do futebol do mundo, vamos falar sobre as maiores equipes do mundo. Entre as 10, eu ponho o Santos. Nas 10 maiores do mundo? Eu ponho entre as 5, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão é para outro programa, tá? E eu só ponho 2 equipes brasileiras entre essas, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. E não vou falar qual é a outra também, antes que você pegue no meu pé. Necessidade? Eu poderia ter que ter critérios, mas resumindo, eu não posso olhar para um time desse tamanho, olhar para o tamanho que o estadual tem hoje, não estou falando do estadual dos anos 60, 70, 80, que era muito grande, qualquer um, o estadual de hoje, e falar, esse título vale muito para o Santos. Eu entendo que o Zupac diz que o time ganha um campeonato, supera o atual bicampeão brasileiro, o anímico ganha força. Porém, eu acho que o trabalho do Carille é um trabalho tão bem encaminhado, com 2 volantes, para mim, que são jogadores de primeira divisão e de nível elogiável, com uma zaga forte, com alguns jogadores experientes, né? Com um jogo pelos lados interessante, que é capaz de neutralizar o Palmeiras e falar assim, olha, esse campeonato paulista vale muito para o Santos. Não, o Santos, para mim, vai subir. Se o Santos continuar jogando na média, o que ele tem feito, ele vai subir até com uma certa tranquilidade. Eu não sei como vai ser a temporada, se alguém se machuca, tem os jogos sem torcida, tem alguns aspectos ali, tem que esperar porque o futebol surpreende. Mas para mim o Santos vai subir e para mim, ganhar do Palmeiras hoje é uma coisa muito especial para qualquer equipe. Porque o Palmeiras e o Flamengo são os protagonistas do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo vindo de uma temporada muito ruim, então isso é sempre muito especial. Foi especial para o São Paulo quando ganhou a Supercopa, é especial para o Corinthians conseguir empatar com o Palmeiras depois de estar perdendo por 2-0 desse jeito, né? Os embates do Palmeiras e Flamengo, nem preciso falar o tamanho que eles tiveram, então é óbvio que para o Santos é muito especial ganhar do Palmeiras. Porém, ganhar do Palmeiras é muito maior do que ganhar o Campeonato Paulista. O título para o Santos pega a tacinha dele, se recupera, volta para a primeira divisão, recupera a equipe, espero, e quando ele for contar a história dele, essa tacinha ele bota lá no fundinho. Porque ela é pequena para o tamanho do Santos. É só isso. Mas esse Santos é muito grande. Esse Santos que você falou não todo... passa pela história. É meio não tem nem o que questionar. É desconexo do momento. Mas aí eu vou puxar para a relação com a torcida. Isso que eu ia chegar. Você não valoriza. O Santos passou os últimos 2 campeonatos paulistas lutando contra o rebaixamento. Mas é o Santos. 3, eu acho. 3. Não, assim como, por exemplo, o Paulista de 21, assim, o São Paulo campeão da Copa do Brasil do ano passado, passou bastante pelo São Paulo campeão paulista de 21, passou bastante pelo São Paulo que perdeu a final. Não sei se passou pelo de 21. Pelo que perdoou a seleção sul-americana, sim. Foi ali, no Paulista de 21, foi quando uma parte considerável do elenco do São Paulo começou a se acostumar a se comportar em finais, a ganhar finais. A final da Sul-Americana, a maneira que o São Paulo perdeu, foi mais um passo. Então, é construção. E o Santos foi totalmente destruído. O torcedor do Santos estava destruído. Hoje, o torcedor do Santos, ele está feliz da vida. Feliz. E não é porque o estadual importa para a história do Santos. E ele não esqueceu o rebaixamento. Ele não importa para a história. E ele não esqueceu o rebaixamento. Porque tem 40 jogos no ano para o Santos fazer e 2 valem uma taça. Não, o que eu acho... A gente não concorda. Uma coisa que eu sei que o Vitor... Que a gente vai concordar, que a gente está na mesma página. A gente respeita muito o que é o sentimento do torcedor para cada jogo, certo? Muito. Então eu vou passar por isso, e que o Zupac já começou, eu concordo muito com ele, para explicar o que é essa final do Paulista. Não é sobre tamanho, não é sobre ordem de grandeza da taça, quando você colocar ela na galeria, lá no museu, na Vila Belmiro, da história do Santos. Não é sobre isso, é sobre o sentimento do torcedor. O Prato estava aqui hoje naquela contagem dele, são 112 dias, segundo ele, que ele faz dia a dia, ele vem aqui e lembra quantos dias o Santos foi rebaixado. Nesses 112 dias, o que o Santista viveu? Não, perfeito. O que ele pode viver em 120, 122? Não sei. Não é sobre o tamanho da taça na história do gigantesco Santos. Vamos quantificar o que não é quantificável. E é sobre acostumar esse grupo.
De 0 a 10, qual você acha que é a importância para o Santos desse campeonato nesse momento para você? Pronto, contra o Palmeiras, a final. Calma aí, nesse momento que você diz o que 0 a 10, agora. Quanto vale o título? Não tem outra competição. 0 a 10, vale quanto? 10? Não tem outra competição, é mais importante. 10. Se o jogo fosse contra o Novo Horizontino? Mas é o que eu tô falando. O vencer o Palmeiras... Vamos dar não tô falando vencer o Palmeiras. Vencer o Palmeiras eu concordo. Mas o vencer o Palmeiras está na final do Paulista. Não é um jogo aleatório. Estão todos falando junto, não dá pra entender mais nada. Não é um jogo aleatório. É uma combinação de fatores. Não vem com a danicracia aqui. Não, é que a danicracia tem que entender. Isso. Eu tô aqui pra isso. O Santos só joga 2 campeonatos esse ano. Joga 2 campeonatos. Nem a Copa do Brasil o Santos joga. A importância do jogo... O contexto ele traz. Eu não tô falando que ganhar não é importante. Ganhar é sempre melhor do que perder. O Fábio Carille, em 2017, se aproveitou de um Campeonato Paulista que ninguém imaginava que ele fosse ganhar com o Corinthians para construir o time que foi campeão brasileiro em 17. Então, faz parte do contexto. Para o Santos, o campeonato é incomparavelmente mais importante do que para o Palmeiras nessa altura. Não estou falando do anímico, eu estou falando do valor da taça. Não, mas às vezes você querendo separar a taça do contexto da final do Palmeiras e do rebaixamento há 4 meses. É claro. Eu acho que não tem claro. Deixa eu trazer para um lugar mais palpável aqui para a gente fazer um outro debate, pensando em como vai ser a partida. Isso é gigante, isso aí é nada. Porque são 2 jogos aí, ida e volta, finais de Campeonato Paulista. Então, assim, pensando em campo, pensando em bola, vocês querem continuar? Não, falei para ele que anotei que eu vou continuar esse com ele amanhã. Ah, então tá. Pensando em campo, pensando em bola, como é que vai ser o jogo? Porque a gente viu hoje alguns espaços muito bem explorados pelo Novo Horizontino e a gente está aqui falando da verticalidade do Santos. De repente, em uma bola, conseguir o que precisa, que é um gol contra esse Palmeiras, que é o favorito para a decisão. Como é que vocês imaginam? Como foi o jogo do primeiro tempo hoje? Um Novo Horizontino que se defende bem. Sim. Tem um Santos que se defende bem. O Novo Horizontino que sabe escapar quando tem a bola no pé. O Santos com o Pituco, o João Schmidt para acelerar e buscar, também sabe. Pode ser em algum... Eu acho que vai ser um jogo truncado, antes de qualquer coisa. Não vai ser um jogo solto dos melhores Santos que a gente já viu. E o Palmeiras não é exatamente também só esse time tão solto. Um time muito... Eu acho que pode repetir em algum momento o que a gente viu em alguma parte do jogo hoje de um time que vai se defender. Como é que eu cheguei assim? O Novo Horizontino tira muito espaço do Palmeiras. Não é um Palmeiras pouco inspirado. O Andy estava pouco inspirado no primeiro tempo e no segundo tempo estava mais inspirado. O Mike estava pouco inspirado no primeiro tempo e no segundo tempo fez a jogada. É um Novo Horizontino que tira espaço. Eu acho que o Santos entra para tirar o espaço. Mas o Santos tem mais qualidade para o contra-ataque, para quando tiver a bola? Essa é a minha questão. O time do Carille eu bloqueio, eu compacto, se a bola vai ter no Pitu com o João Schmidt, eu vou espetar. Eu gosto muito dos trabalhos do Carille. Eu vou espetar. E eu acho que vai ser assim. O Novo Horizontino em algum momento foi assim hoje. Eu acho que pode ser minimamente, por exceção, né? São 2 jogos. Claro. Em casa e fora. Mas eu acho que vai... Não imagino o Santos saindo. Não dá para descartar o que o Pedro está falando do Santos conseguir travar o Palmeiras. Por isso que eu falei que o Palmeiras tem que... E acho que vai ser interessantíssimo por isso. E usar os espaços pelos lados, né? E conseguir achar o gol. E aí tem a questão do time que cresceu muito no estadual, que está num momento bastante favorável, se repetir uma atuação como foi contra o Bragantino. Tudo bem contra o Bragantino é um time que na hora da decisão também, né? Parece que se perde, é trágico, né? Parece que falta ali, né? O que se precisa para ganhar decisões. E eu tô com o Zupac. 40-60. Eu acho que eu não consigo apontar, apesar de ser um time de primeira divisão, candidato a título continental, contra um time que vai tentar subir para a segunda para a elite do futebol, eu não consigo, porque para mim favorito é uma coisa muito grande. Eu não aponto esse favoritismo todo. Acho que o Palmeiras tem mais chance de ser campeão. Se eu tivesse que apostar, aposto no Palmeiras. Especialmente por serem 2 jogos, né? Pelo que vale o Paulista, inclusive, para o Santos, não dá para achar que vai ser uma mobilização. Jogo na Vila, né? O Santos confirmou que vai jogar na Vila. Porque o Santos não queria jogar na Vila, né? O presidente do Santos queria jogar em São Paulo. Mas nem o São Paulo liberou o Morumbi, nem o Corinthians liberou a Neoquímica Arena, depois das algumas depredações ontem. O Corinthians também fala em preservar o gramado. Então, jogo na Vila Belmiro. Tá aí, galera. Palmeiras classificado para a final do Campeonato Paulista. Vai fazer essa final contra o Santos. Clássico contra o Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, o jogo da volta no Allianz. Ontem eu concordo com o que foi citado aí no vídeo por parte do pessoal. O Palmeiras ontem no primeiro tempo não fez um bom jogo. Muito mal mesmo, muito abaixo. O Novo Horizontino é um bom time e incomodou bastante no primeiro tempo. O Palmeiras muito mal. Zé Rafael ontem não fez uma das melhores partidas. Já ali no segundo tempo, a conversa do Abel ali no vestiário surtiu efeito. O Palmeiras voltou com outra postura, conseguiu marcar o gol. Hendrick, né, decidindo. O garoto joga muita bola, tem muita estrela.
nasceu para brilhar, né? O Endrick joga demais. Ontem conseguiu marcar o gol que deu a vitória e a classificação para o Palmeiras. Mais um gol importante, né? Para o Endrick. E o Palmeiras classificado para a final do Paulistão. Agora é se preparar para essa primeira partida, primeiro jogo já no domingo. E o torcedor já fica na expectativa. Ontem, como foi citado, né, o Rafael não fez uma grande partida. O Aníbal, né, um craque, joga muita bola. Vi muita gente falando, o Aníbal já é titular desse time do Palmeiras. Isso aí não tenho nem dúvidas. O Aníbal joga muita bola, já está preparado, né, um titular absoluto desse time do Abel Ferreira. E o Endrick, né, aquela foto dele ali com o tapete, com o escudo do Palmeiras ali. Essa imagem vai rodar o mundo. Garoto tem estrela demais fazendo o gol que deu a classificação para o Verdão. O torcedor do Palmeiras já fica ali pensando, né, no meio do ano ali, onde o Endrick vai se despedir do Palmeiras. Vai fazer muita falta, mas não vamos pensar nisso agora, né? Pensar nessas duas partidas da final. A informação é de que o Endrick tá com muita vontade, né, de conquistar esse título do Campeonato Paulista, até mesmo para se despedir aí em grande estilo, conquistando mais um título com a camisa do Palmeiras. Agora na final aí vai ser um jogo duro, né? O Santos fez uma boa campanha no Paulistão, surpreendeu muita gente, um time que foi montado aí às pressas, mas o Carille conseguiu fazer um belo trabalho. Vai ser um jogo aí bem parelho das duas equipes. O Palmeiras acredito que pode ter uma leve vantagem, mas vai ser um jogo aí acho que muito igual, né, dos dois times. Mas vamos aguardar. Torcedor do Verdão, deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.